Pessoas que tiveram encontros com o sobrenatural. Você já parou para pensar que talvez algumas histórias de encontros com o sobrenatural não sejam apenas lendas inventadas para assustar crianças? E se eu te dissesse que existem relatos tão intensos, tão cheios de detalhes, que fica quase impossível acreditar que sejam apenas frutos da imaginação? Hoje eu vou te contar 3 histórias reais de pessoas que afirmam ter cruzado o caminho de seres sobrenaturais. São encontros que marcaram para sempre suas vidas e que até hoje intrigam quem ouve cada detalhe. Prepare-se, porque talvez, depois de ouvir esse vídeo, você nunca mais olhe para a escuridão da mesma forma. O viajante da estrada deserta. Era uma noite fria de inverno em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O relógio já passava da meia-noite e Carlos, um caminhoneiro acostumado a longas viagens solitárias, seguia a viagem por uma estrada deserta, cercada apenas por mata fechada. Ele já estava cansado, mas o destino ainda ficava a algumas horas de distância. Para espantar o sono, abriu a janela do caminhão e deixou o vento gelado bater em seu rosto. Foi nesse momento que ele viu algo que mudaria sua vida para sempre. Do acostamento, surgiu uma mulher. Alta, pálida, vestida de branco, com os cabelos negros caindo sobre os ombros. Carlos pensou que era apenas alguém pedindo carona. Reduziu a velocidade e parou o caminhão. A mulher entrou sem dizer uma palavra. Apenas apontou para frente, como se pedisse para seguir em frente. O caminhoneiro tentou puxar conversa, perguntou para onde ela ia, se precisava de ajuda, mas ela permanecia em silêncio. O único som era o estalar dos pneus no asfalto. Depois de alguns minutos, sem aviso, a mulher virou o rosto lentamente para ele. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos dela eram totalmente negros, como 2 manchas de sombra no rosto pálido. Ele freou bruscamente, virou para o banco do passageiro, mas não havia mais ninguém. A porta estava fechada. Carlos jurou que sentiu a temperatura dentro do caminhão despencar. A viagem até o destino foi feita em silêncio, com o coração disparado. Alguns dias depois, ao comentar a história em um posto de gasolina, descobriu que não era o único a ver aquela mulher. Vários caminhoneiros relataram o mesmo encontro, sempre na mesma estrada. E todos afirmaram, depois de ver aquela figura, algo ruim acontecia em suas vidas. Acidentes, doenças, perdas repentinas. Carlos acredita até hoje que encontrou um presságio da morte e nunca mais passou por aquela estrada sozinho. O menino no cemitério Ana, uma jovem estudante de enfermagem, costumava atravessar um pequeno cemitério para cortar caminho até sua faculdade. Era mais rápido e durante o dia parecia inofensivo. Certa tarde, o sol já começava a se pôr quando ela entrou no portão de ferro enferrujado do cemitério. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento balançando as árvores. De repente, Ana ouviu risadas infantis. No começo, pensou que fosse imaginação, mas logo, à frente, viu um menino pequeno, de no máximo 7 anos, sentado sobre uma lápide. Ele sorria e parecia brincar com algo invisível, como se tivesse um amigo imaginário. "Ei, está tudo bem?" perguntou Ana, aproximando-se. O menino olhou para ela com um olhar inocente e respondeu: "Você também consegue ver eles?" Ana ficou confusa. "Ver quem?" Ele apenas apontou para trás dela. Assustada, a jovem se virou, mas não havia ninguém. Quando voltou o olhar para o menino, ele tinha desaparecido. No lugar onde ele estava sentado, havia apenas uma lápide antiga, com a foto de um garoto que havia morrido em 1953, exatamente com 7 anos de idade. Ana saiu correndo do cemitério e jurou nunca mais atravessar aquele caminho. Ela acredita que o menino não queria lhe fazer mal, mas sim mostrar que não estava sozinho. Até hoje, quando passa perto do local, sente como se estivesse sendo observada. O hóspede misterioso da pousada. No interior do Paraná, existe uma pousada simples, administrada há décadas pela mesma família.
Os donos estão acostumados a receber viajantes, turistas e caçadores que passam pela região. Mas um hóspede em especial marcou para sempre suas memórias. Era uma noite de tempestade quando um homem alto, de terno preto, chegou pedindo abrigo. Ele era educado, falava pouco e pediu apenas um quarto e um prato de comida. A proprietária, Dona Marta, notou algo estranho. Apesar da chuva forte, o homem não estava molhado. Suas roupas estavam impecavelmente secas, como se ele tivesse acabado de sair de um lugar protegido. No jantar, ele ficou em silêncio, apenas observando os outros hóspedes com um olhar fixo e perturbador. Ninguém conseguia encarar por muito tempo aqueles olhos avermelhados. Na manhã seguinte, o quarto estava vazio. A cama arrumada, como se ninguém tivesse dormido lá. Mas sobre a mesa de cabeceira havia uma moeda antiga, datada de 1800, reluzente e fora de lugar. Quando os donos da pousada foram à cidade tentar descobrir sua origem, ouviram de um colecionador que aquela moeda era rara e que, segundo lendas, era usada como pagamento por entidades que vagavam entre o mundo dos vivos e dos mortos. Até hoje, a família mantém a moeda guardada, mas jura que desde aquela noite, fenômenos estranhos acontecem na pousada. Portas que batem sozinhas, hóspedes que dizem ouvir passos no corredor e em noites de tempestade, a figura de um homem de terno preto é vista passando pela janela. 3 pessoas, 3 histórias diferentes, mas todas marcadas por encontros que desafiam a lógica e a razão. Um caminhoneiro que viu uma mulher fantasma na estrada, uma estudante que falou com um menino já morto e uma pousada visitada por um hóspede que talvez nunca tenha sido humano. A pergunta é: será que essas histórias são apenas fruto da imaginação ou realmente existem seres do outro lado tentando se comunicar conosco? E você, acredita no sobrenatural? Já passou por alguma experiência parecida? Deixe nos comentários a sua opinião e não esqueça, se gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Porque acredite, o que eu vou trazer ainda vai te surpreender. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.